Hello, Fairy. Seja muito bem-vinda à nossa jornada da Fairy Teacher Planejada e Feliz. E nós vamos para a nossa primeira aula, que é sobre planejamento. Então, vamos direto ao ponto, falar sobre planejamento de aulas de inglês Kids, de 1 a 10 anos, tá? Então, hoje, nosso objetivo é falar como você consegue fazer um planejamento eficiente, né? Então, para isso, você vai conhecer o nosso mundo da Fairy Teacher, que é um mundo onde você é uma teacher organizada, com planejamento, mas também dá aulas super divertidas, tá? É reconhecida tanto pela diretoria, quanto pelos pais, quanto pelos alunos. E o melhor de tudo, você é reconhecida por você mesma, por fazer um trabalho mágico com as crianças, um trabalho que dá orgulho de se ver, tá? Então, hoje você vai conhecer um pouquinho desse mundo da Fairy Teacher. Então, vamos falar aí do primeiro dia de aula, né? Tudo vai começar no seu primeiro dia de aula, seja ele no início de semestre, seja ele no início do ano, seja ele você começando uma turma nova, porque todas as vezes que você começa uma turma nova, você precisa fazer um planejamento de tudo, de como vai acontecer dentro desse curso, tá? Principalmente se você dá aulas particulares. A gente tem, eu passei muito por isso, viu, meninas? Quando eu abri meu próprio negócio, de como era eu mesma que tinha que dar conta de tudo, às vezes eu pecava muito nessa questão de pensar nesse planejamento e ia vivendo dia por dia. Porém, eu descobri que o primeiro dia de aula, o seu primeiro dia com a turma, ele é o principal, é ali que você vai deixar a sua marca, é ali que você vai deixar a sua impressão, seja para as crianças menores ou para as maiores, mas principalmente para aquelas do Fundamental 1. E eu quero compartilhar com você como você pode fazer esse planejamento eficiente para transformar suas aulas, para que elas sejam mais produtivas, além de divertidas, tá? E nós vamos descobrir juntas como criar essas aulas, porque tem uns segredinhos aí, tá? Não eu já vi, né, muitas fairies que dão aulas divertidas, mas elas pagam um preço muito caro por isso. E eu quero mostrar para você que em menos de uma semana você consegue deixar tudo pronto para que você tenha mais tempo durante a execução das suas aulas. Mas primeiro, né, deixa eu me apresentar. Eu sou Valdineia Santos, para quem não conhece. Eu trabalho com bilinguismo desde 1993, e eu já trabalhei com tudo, tá? Desde trabalhar com adultos, com inglês business, trabalhei em várias multinacionais, onde eu tinha que usar o meu inglês praticamente todos os dias. Na verdade, ainda hoje eu dou algumas consultorias no mercado de exportação e importação. Então, eu vejo na pele como esse inglês ele é usado, tanto pelas crianças quanto pelos adultos. Mas foi ali, acho que em 2004, mais ou menos, que eu me apaixonei por esse inglês Kids, né? Porque eu descobri que o seguinte, se nós colocarmos todos os nossos esforços nas crianças, nós teremos adultos que têm menos problemas com o inglês, que não fica travado, não fica aquela coisa, te entendo tudo, mas não consigo falar. Todas essas questões que você também passa aí no seu dia a dia. Então, vai ser um prazer estar nessa jornada com você, e eu quero dar o meu melhor, e eu espero que você esteja do outro lado, também querendo dar o seu melhor, e que você, já gostando de todas essas aulas da jornada, você curta o vídeo que esteja no YouTube, que você compartilhe também com outras professoras que não está tendo essa oportunidade que você tem aí de receber essas informações cruciais para que você tenha uma carreira de sucesso. Aqui, compartilhando um pouquinho com vocês algumas das transformações que nós tivemos desde a criação do programa online. A gente está indo para 2 anos neste programa no formato online, né? Mas eu já trabalho com isso aí já faz um tempinho.
E aqui nós temos transformações de teachers, tanto na questão financeira, tanto na questão do planejamento. Cada dia mais eu fico mais surpresa com a rápida transformação de várias teachers e coordenadoras na área da aula de inglês Kids. E eu quero que você seja a próxima. Estou ansiosa para que, já a partir desta primeira aula, você tenha um ganho que você possa colocar dentro lá do grupo para mim. Qual foi a sua transformação, o que você mais aprendeu, o que mudou para você, porque eu sei que a partir desta primeira aula, você já vai ver o mundo da Fairy Teacher de maneira diferente, tá? Você pode colocar comentários e eu respondo todos, sua dúvida também. Mas você vai ter aí uma oportunidade para fazer esses comentários. Mas, antes de tudo, por que, né, gastar meu tempo planejando aulas? Hoje inclusive, a minha irmã perguntou assim, nossa, mas que coisa chata esse negócio de planejamento. Gente, quando eu falo planejamento, realmente soa como uma coisa chata quando você não sabe fazer. E eu demorei para entender os benefícios do planejamento, né? Quando eu deixava a minha aula rolar, ou seja, eu entrava dentro da sala de aula, eu esperava o semestre começar, eu esperava a última semana, as minhas aulas saíam do meu controle, certo? Porque eu não tinha estratégia para quando, por exemplo, o que eu planejei deu errado. Olha um planejamento que acontece muito, não sei se acontece com você. Você planeja uma aula para dar em 50 minutos, porém dá 40 minutos e você já acabou. E aí, o que fazer com a criançada? Ou o contrário, você planeja ali que você vai dar aula em 40 minutos, só que você está vendo que não vai dar tempo. Como que você lida com essas estratégias, com essa preparação? É com planejamento, tá? E o planejamento não é esse bicho de sete cabeças, ele é rápido de fazer, desde que você entenda os princípios dele, né? Desde que você entenda, eu costumo falar que é como fazer, eu estou muito apaixonada pelo yoga, tá? É como fazer o yoga. O yoga não é ir ali fazer aquela aulinha, é quando você traz o yoga para o seu dia a dia, para a sua rotina. Então, o planejamento você tem que trazer para você. Então, você vai saber que você está preparada, mesmo se está faltando muito tempo para a tua aula acabar, ou se está se esgotando, você vai conseguir ter essa flexibilidade de saber o que fazer. Mas, para você fazer isso, você tem que estar preparada. E como que você vai estar preparada? Planejando, certo? Então, não é gastar tempo, eu coloquei ali, gastar tempo não é investir tempo. Então, nós vamos investir 5 aulas, né, que nós vamos parar aqui para falar sobre isso, mais dois dias, não, um dia de planejamento em si, de prática, você vai ver que você vai ganhar um semestre todo. Então, eu acho que vale muito a pena você ficar comigo nas 5 aulas para você entender tudo isso que eu estou tentando te mostrar agora. Lembrando que é algo que talvez você nunca tenha visto antes. Então, paciência, né? Nós estamos na primeira aula. Mas agora, voltando para o planejamento estratégico, para o planejamento eficiente, eu vou te mostrar um passo a passo para que você consiga montar o seu planejamento lá e você deixe sua aula mais divertida. Você vai ver que durante a jornada, você não vai precisar fazer isso sozinha, mas caso você decida fazer sozinha, o passo a passo vai estar aqui, ok? Só lembrando que essa aula, o acesso a essa aula, ela é restrita na turma da mentoria da Fairy no Fluxo, mas você está recebendo essa aula gratuita para que você entenda este processo e você vai ter um tempo limitado para assisti-la. Então, eu sugiro que você pegue um caderno, anote tudo e grave partes da aula que te interessa. Então, vamos lá para o passo a passo. A jornada, né? Nossa primeira parada na nossa jornada. Você já deve ter ouvido falar isso, que são os objetivos claros. Porém, quando eu vou montar um planejamento de aula, a primeira coisa que eu preciso saber é do objetivo. Mas falar em objetivo fica um pouco abstrato. Eu quero mostrar um pouquinho na prática para isso. Pense que os objetivos é como se fosse um tesouro, tá? Que você quer encontrar
durante esse seu período de aula com as crianças. É um destino que você vai levar a criança. Então, existe o ponto A com o ponto B. O teu objetivo é de onde você está saindo, para onde você quer chegar com as crianças, como que vai ser essa jornada. É você definir isso. Então, a gente vai ver alguns exemplos agora, para ficar mais claro. Mas o objetivo é isso, tá? Um pouquinho antes de mostrar o exemplo para você, uma coisa que eu quero ressaltar durante essa jornada, eu não coloquei aqui, mas é mega importante. Além de saber de onde você está partindo, para onde você está chegando com as suas aulas, é importante você saber em qual ambiente você está. Quem é a sua escola, quem são os seus diretores, quem são os seus pais, o que que eles esperam da sua aula de inglês. Porque eu já vi muita gente com 30 minutos de aulas de inglês durante a semana, uma vez na semana, e a professora tinha a expectativa de entregar um programa bilíngue para aquela turma. Não dá, gente. Se você não acertar também este objetivo com você mesma, você vai ficar frustrada, porque você não tem tempo. O seu tempo é 30 minutos durante uma vez na semana, você vai precisar adequar a sua jornada para esse tempo. Então, atenção para isso, tá bom? Em que escola que você está, com qual turma que você está, qual é a faixa etária e também o que de recurso que você tem disponível aí, tá? Para que não seja frustrante para você. E aí sim, você vai fazer o seu objetivo. Então, por exemplo, de objetivo geral que nós temos. Vamos falar primeiro dos toddlers, né? 1 a 3 anos. Vamos supor que você queira que eles reconheçam as cores e que eles consigam falar oi e tchau, né? Então, aqui, veja a minha palavra, reconhecer as cores. Eu não estou dizendo aqui que eu quero que eles decorem todas as cores, mas eu quero que eles saibam que red é diferente de blue, entende? Então, é só isso. Então, pega leve também, sabe, nos seus objetivos, porque isso eu vejo muito na minha jornada com as fairies. Às vezes, você tem o impulso de querer que as crianças aprendam tudo de uma vez, e elas não vão, né? Por isso que nós precisamos de muita repetição, repetição, repetição. Para os mais velhos, né, do Fundo 1, vamos supor que o seu objetivo seja que ele formule frases em inglês completas. Então, muitos alunos só falam uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, e você queira que ele tenha o objetivo de formar frases. Então, como que você vai ensinar isso para eles? De onde você vai partir? Até onde você vai chegar? Você vai fazer o simple present, você vai trabalhar com o verbo to be, em que momento, né, quando esses alunos estão no aprendizado deles, da jornada deles. Então, isso são objetivos gerais. Porém, esses objetivos gerais ainda não são suficientes para que o seu planejamento seja eficiente, tá? Porque aqui só está te dando uma noção do que fazer. E, de repente, isso você deve estar até falando aí, ah, Val, isso eu faço. Porém, vamos ser mais específico? Nas empresas, gente, nas multinacionais, nós aprendemos uma técnica de transformar os nossos objetivos em meta. E essa meta se chama Meta Smart. Não sei se você já ouviu falar, mas é fundamental que você pegue aquele objetivo geral e que você deixe ele mais palpável, para que na hora que acontecer algo diferente durante a sua sala de aula, seja de tempo, seja pela sala estar agitada, seja porque a coordenadora te demandou outra coisa que não estava planejada, você consiga ter clareza do que você quer conseguir com as crianças. Então, quando eu sei isso, eu consigo reformular a minha aula, entende? Então, vamos supor que eu estou com falta de tempo. Então, veio uma outra demanda, mas eu quero que eles reconheçam as cores. Ao invés de fazer uma aula completa, com todos os detalhes que eu tinha planejado, eu sabendo que o meu destino final é que ele reconheça a diferença entre blue e red, eu consigo adaptar a minha lesson plan, eu consigo fazer essa adaptação com mais facilidade. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver
essa regra SMART na cabeça. Então, vamos lá. O que é essa meta SMART? Primeiro, o meu objetivo tem que estar muito específico, muito claro e específico. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Ele precisa ser mensurável. Como que eu vou mensurar se o aluno sabe o que é red e o que é blue? Por exemplo, eu posso fazer um game com flashcards, pedindo para a criança, fazendo point, né? O come here and point. Por exemplo, kid, come here and point to the blue card. Se ele veio e ele apontou para o blue card, ele reconheceu aquilo ali. Ou seja, eu consegui medir que ele realmente está fazendo isso. E eu consigo ampliar isso. Eu consigo ver dentro da minha sala quantas crianças conseguiram entender e quantas não, né? E quando eu faço isso, olha que interessante, eu já estou fazendo uma autoavaliação. Eu já estou fazendo uma avaliação, inclusive, da minha aula. Se os métodos que eu escolhi, como eu escolhi, estão dando resultado ou não. Uma outra questão dentro da meta, ela precisa ser ativa, bom, ou seja, alcançável. Não adianta eu querer colocar para um bebê que ele aprenda yellow, blue, green, sei lá, orange, né? É muita coisa para essa criança. Então, ela não é alcançável. Então, eu preciso saber a faixa etária da minha criança com muita clareza. O que que ela consegue aprender, o que que ela precisa desenvolver durante esta fase da idade que ela está, tá? Uma outra coisa importante na minha meta, eu preciso saber se é relevante, né? Será que é relevante o meu bebê saber a cor purple, sendo que ele nem sabe o que são as cores primárias? Talvez não seja relevante para este momento dessa aula. Então, você também precisa olhar para isso. E, por último, eu preciso ter o tempo, né? Não adianta eu querer ensinar red and blue e colocar isso, que eu vou fazer isso em 10 aulas, né? É muito tempo. Ou eu vou fazer isso numa única vez, numa única aula. Talvez seja muito pouco. Então, você precisa colocar tempo nisso. Então, lembra da sigla SMART na hora de você definir o seu objetivo no seu planejamento. Então, vamos lá ver essa SMART na educação. Vamos supor que você vai planejar uma aula de 4 anos, tá? E você quer que ela nomeie 5 animais diferentes em inglês. Olha, veja que agora a gente está bem mais específico. Olha, o que que nós vamos aprender? Animals. Aliás, poderia ser mais específico. Eu poderia colocar aqui, né? As crianças identificar e nomear 5 farm animals diferentes em inglês, porque aí está mais específico ainda, porque eu quero que ela saiba o farm animals, eu quero que ela saiba 5 animais durante essa minha aula, ou seja, durante uma aula. Então, o objetivo fica claro, fica mensurável e também fica achievable, tá? Além de timeable, porque eu vou colocar quantas aulas eu vou gastar para que eles consigam fazer isso. Deu para entender como o seu objetivo tem que estar lá no seu lesson plan? Então, na hora que você for fazer o seu lesson plan, ou se você estiver seguindo BNCC, pense nisso. Meu aluno está onde? E onde eu quero que ele chegue. Então, nessa aula aqui, por exemplo, eu quero que ele entenda 5 farm animals. E aí, durante a minha aula, eu vou fazer avaliações para checar. Eu consegui atingir meu objetivo ou não? Porque tem sala que não conseguiu fazer os 5 animals, de repente eu tenho que dar um reforço. Ou, de repente, eu pego uma sala que, nossa, chegou na metade da aula, eles já sabem o que são os 5 animals, então eu já preciso colocar algo mais desafiador para eles, né? Por exemplo, eu quero que ele saiba os 5 animais diferentes, mas eu quero que ele saiba também os sons que esses animais fazem. Veja, gente, como está começando a ficar bem mais claro para você, do tipo, parece que fica tangível, fica mais palpável, fica mais claro. E isso é prática, tá bom? Pode ser que agora você fala, nossa, é complicado, eu tenho que fazer tudo isso. É prática. E depois que você fizer um planejamento só desse jeito, para cada faixa etária, nunca mais você vai precisar fazer um planejamento assim detalhado. Depois você só vai
lapidar ele de acordo com as turmas ou escolas que você estiver dando aula. Confia em mim, porque são alguns anos aí fazendo isso e eu sei que funciona. Só que, vamos lá, né? Definimos o nosso objetivo. Porém, agora, a gente precisa mapear o roteiro dessa aula, né? É como se fosse, a nossa aula fosse um filme de aventura. Ela precisa ter início, meio e fim. Eu já sei que eu quero que os crianças saibam os 5 farm animals. Agora, como que eu vou fazer isso durante a minha aula? Então, o roteiro, ele seria o seu lesson plan, né? Então, como que você vai começar essa atividade do Farm Animals? Né? Como que você vai captar a atenção dos alunos que acabaram de chegar do intervalo? Você precisa de estratégia. Por exemplo, pode ser um brain break, pode ser um attention grabber, pode ser uma música, pode ser uma brincadeira. Então, como que você vai recepcionar esses alunos para que ele entre na aventura da sua aula, né? Então, essa seria a abertura, né? Pode ser um joguinho, pode ser... Como que você vai fazer isso? E eu já vou fazer um parênteses aqui, que eu gosto muito, que eu gostaria que você anotasse isso. Em todas as aulas é muito importante você olhar para os olhos dos seus alunos, para que você dê atenção a eles, por mais que você tenha 40 alunos, tenta, no seu máximo, estar presente naquela aula, principalmente neste momento da abertura. Depois, no desenvolvimento, se você falar, nossa, Val, eu saio de uma turma, vou para outra, super corrido, eu preciso dar um calm down. Ok, mas na abertura, na hora de fazer o hello, dê essa atenção para o aluno, porque vai fazer a diferença durante a sua aula toda, ok? E dentro do roteiro, que a gente já sabe que a gente quer aprender os 5 animals lá, inclusive na abertura, você pode fazer, né? Eu gosto muito da Magic Bag, de usar a Magic Bag ali já para falar, olha, nós temos animals aqui, que animals nós temos? O que, que você acha que a gente vai aprender hoje? De incitar a curiosidade das crianças. E aí você vai, depois que você fez esse welcome, você vai para o desenvolvimento da aula, né? É onde a mágica vai acontecer. Durante esse desenvolvimento, é o como você vai apresentar o vocabulário para o seu aluno. Nesse caso, no nosso exemplo do Farm Animals. Como que você vai aprender? Você vai mostrar para ele por meio de uma historinha, você vai fazer por meio de uma dramatização, você vai fazer por meio de uma música, por meio de um jogo. Como que você vai fazer esta apresentação desse tema? Para os alunos maiores, se é, por exemplo, o uso do verbo to be, não vai lá, olha, a regra do verbo to be é isso. Para que você usa o verbo to be? Como que você usa? Dá para você fazer dramatização mesmo, o uso daquilo, apresentar um jogo. Então, existem diversas maneiras, que não é o foco nosso hoje, mas esse desenvolvimento de como você vai fazer a sua aula. E assim como você abriu a sua aula com um attention grabber, com um jogo, com uma música, assim você tem que terminar a sua aula. Eu gosto muito de todas as aulas, na hora do book time, e o book time eu uso para isso, aliás, o book time, para mim, ele só serve para esse momento de revisão, para eu checar se esse aluno, né, aprendeu o que eu estava propondo de objetivo naquela aula, e eu depois consolido com uma revisão geral, um jogo, uma música divertida, ou seja, a minha aula, ela tem que terminar tão divertida quanto ela começou, principalmente aí para os alunos de 1 a 6 anos, ok? Então, veja que tem uma estratégia aqui. Dentro do Fairy Program, quem é Fairy sabe que nós temos o nosso método, né? E dentro do nosso método, nós temos aí 5 ou 6 steps para a gente fazer este roteiro acontecer de uma maneira leve e com algumas transições para as crianças não ficarem cansadas, tá bom? Porque já vou dar um extra tip para você. Sua aula divertida, ela não pode estar no divertido lá no máximo o tempo todo,
mas também ela não pode estar no calm down o tempo todo. Você precisa fazer transições, é como se fosse uma música, sabe? Ele tem um tom mais alto, um tom mais baixo, um tom mais alto, um tom mais baixo. Então, essa cadência é super importante para você manter, inclusive, o nosso próximo pato não, né? O nosso próximo passo, é, que a gente vai ver daqui a pouco desse pilar, porque nós vimos já aí, e nós precisamos ter um objetivo claro, o roteiro de como isso vai acontecer, e o terceiro passo é super importante. Então, vamos ver um exemplo prático desta aula. Lógico que aqui está mega resumido, né? Não precisa de mais passos que esse, mas para que você tenha uma ideia de como fazer um roteiro. Por exemplo, você depois do welcoming, você já pode introduzir uma música do Old MacDonald Had a Farm, faz um joguinho de cartas com os animals, apresenta com flashcards, e você faz, por exemplo, uma brincadeira na finalização, depois que eles já sabem todos os animals, aí você... Gente, eu sou péssima para cantar e imitar som, mas vamos supor aqui, né? Você faz assim, no Magic Bag, você mistura os farm animals e você fala, oh, come on, I have an animal here that they make the sound, what, which animal is that? E aí a criança tem que falar pato ou duck. Já fica também uma outra dica. Mesmo que ela responda em português, ela entendeu, tá bom? Porque a criança, durante essa fase de 1 a 6 anos, ela está flexibilizando ainda a neuroplasticidade cerebral. Então, muitas vezes ela vai responder em português, mas você perguntou em inglês, então tá tudo certo, tá bom? Não fique cobrando a criança, fala inglês, fala inglês, fala inglês. Aliás, isso é péssimo, não faça isso, tá? E aí, o que você pode fazer, se você estiver muito incomodada dela responder em português, é você falar, ok, very good, or correct, it's a duck, entende? Então, aí você fala o duck, mas não corrija, não fala, você falou errado, você falou em português, agora falou em inglês, nada disso, tá bom? É que essas coisinhas têm a ver mais com o desenvolvimento da aula. Então, agora a gente vai falar de materiais, tá bom? Os materiais, é assim, acho que é um dos pontos mais importantes que a gente tem, que é o seguinte, nós não temos recursos na escola, né? A maioria das escolas não nos dá materiais, não investem na questão do inglês em si. Mas eu tenho uma notícia para você. Você precisa de materiais. E quando eu estou falando de materiais, essas coisas é a parte mágica da sua aula. É ela que vai fazer a diferença. Porque o material é que vai chamar a atenção das crianças, seja ela de 1 ano, seja ela de 10 anos, inclusive seja ela para adultos, tá? Então, você escolher qual material usar certo para cada faixa etária é fundamental. Então, vou te dar um exemplo. Bebês não usa flashcard, né? Flashcard, ele é muito legal a partir de 3 anos. De 1 a 2 anos, é melhor os objetos em 3D, que eles podem pegar, que eles possam sentir, tá? Agora, do mesmo jeito, se você pegar uma aula de 10 anos e você ficar levando brinquedinho o tempo todo, eles não vão gostar. Então, aí os flashcards faz uma função bem legal para essa aula. Então, você escolher o material certo vai fazer a diferença. E aí, você vai ter que, sim, investir em materiais para sua aula. Porque se você ficar esperando a escola, não vai dar certo. Ai, Val, eu trabalho, mas eu trabalho só com flashcards. Olha, tua aula vai ficar pobre, sabe? Vai ficar naquela coisa mesmice. Tudo bem que a criança gosta muito de repetição, mas ela já sabe aquilo que você vai usar. Não vai ter novidade nenhuma, então não vai despertar aquele fator uau, nossa, aconteceu algo diferente na aula de hoje, tá bom? Então, vamos para alguns exemplos aqui. Como eu disse, crianças de 1 a 3 anos, você trabalhar com manipuláveis, blocos, bonecos, coisas em 3D, tá? Que sejam palpáveis e que estimulem a parte sensorial. Para os mais velhos, além do flashcard, você pode usar, né? Os joguinhos, tablets, aplicativos, vídeos interativos, caso a escola permita.
né? Tem algumas escolas que não permitem isso. Se ela não permitir os jogos em tablets, aplicativos e tudo mais, eu até nem gosto muito disso, tá? Mas existem jogos de tabuleiro, existem outros tipos de jogos até antigos, sabe? Tipo corrida do saco, mata-mosca, que são vários jogos divertidos. Nós temos, inclusive, aulas sobre jogos divertidos que você pode explorar e a sua aula vai ser tão divertida quanto usar, por exemplo, um vídeo interativo. Mas como eu estava falando lá atrás, né? Quando eu estava falando para você do roteiro da aula, de principalmente de você recepcionar o seu aluno e tudo mais. A gente tem um item mais importante que vai ser o que vai vir agora. Mas antes de eu falar esse item mais importante, já sabe, né? Tá gostando dessa aula? Compartilha, por favor, porque a minha missão, você vai me ajudar na minha missão também, né? De espalhar isso para milhares de teachers aqui no Brasil e fora do Brasil, tá bom? Por isso que eu gosto de fazer esses aulões, para que eu consiga também atingir o maior número de professoras que eu vejo aí. Não tem, né, nenhum tipo de treinamento, mesmo quando é treinamento de planejamento, com essa qualidade. Nós vimos, então, para que seu planejamento eficiente, ele tem que ter um objetivo claro, com a regra SMART, e depois ele tem que ter um roteiro, começo, meio e fim, e que para isso você precisa usar os materiais adequados para cada tipo de aula, para cada tipo de faixa etária. Porém, você precisa ser flexível nesse planejamento. Sem flexibilidade, tudo isso que eu falei não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Aí você ainda vai falar assim, poxa vida, a Val falou para eu fazer, eu fiz todo o meu planejamento, mas chegou aqui e não deu certo, aí a minha coordenadora pediu outra coisa, aí eu perdi todos aqueles planejamentos que eu fiz. E um exemplo disso muito, muito, que acontece demais, são nos dias dos pais e dia das mães, né? A escola geralmente vem com um jargão do tipo, nós não comemoramos nem dia dos pais, nem dia das mães, agora é só dia da família, etc, etc, etc. Aí você, ingenuamente, vai lá no seu planejamento, não deixa uma aula, por exemplo, para o dia dos pais, nem para o dia das mães, porque vai ter o dia da família. Porém, quando vai chegando próximo da data, que a mídia fica, todo mundo fica feliz dia dos pais, feliz dia das mães, etc. Aí vem a coordenadora e fala assim para você: ai, faz só uma aulinha só de uma lembrancinha. Acabou o seu planejamento, né? Porque você não tem espaço mais para aquilo. Porém, se você tiver flexibilidade, se você aprender isso, a ser flexível, mas para ser flexível você precisa ter objetivo claro. Você vai ver que esses desafios inesperados vão ser ultrapassados facilmente, porque você vai ser capaz de adaptar o seu planejamento, tá? E é normal, gente, nem tudo que você vai planejar vai sair do jeito que você está imaginando. Principalmente, às vezes, você planejou algo para uma turma que uma turma gostou muito. Aí você vai para outra turma da mesma idade e ela odeia. Então, é inexplicável, tá bom? Então, você vai ter que ter cartas na manga aí para fazer isso. Olha esse exemplo aqui. Você planejou uma atividade de canto, né? Aquelas de Conner, mas as crianças estão totalmente inquietas. Vamos supor que seja um reading ou um joguinho. Aí, elas não estão parando para ouvir a história. A gente vai aprender isso na aula 3, tá? Quando as crianças, elas mudam de humor, elas estão ou muito agitadas, ou elas estão muito apáticas, como é que você faz isso? Então, a aula 3 é super importante se você tem desafio desse tipo, tá? Ou sala agitada, ou sala muito apática. Então, vamos supor que você está ali no storytelling, você quer que as crianças fiquem quietas lá, mas elas não estão. Elas estão inquietas, elas não conseguem parar, começam a te interromper o tempo todo. Não adianta você ficar com esse calm corner, entendeu? Porque não vai ajudar. Então, o que que você pode fazer? Você precisa ter um plano B. E qual é o plano B? Você fazer um jogo com movimento, uma atividade com movimento. Então, como que você faz isso? Tendo flexibilidade e planejando antecipadamente. Porque quando você está planejando, você já deixa uma ou duas atividades daquele tema que você está fazendo
para que você faça essas mudanças, ou você aprende sobre brain break, tá? O brain break é fundamental, que é quando acontece isso, você não tem atividade nenhuma, tá? Planejada. Você pode fazer, por exemplo, um brain break, e aí tudo se resolve, ok? Gente, eu estou falando aqui de algumas metodologias, talvez você não saiba o que é um attention grabber, o que é um brain break. Tudo isso, no meu canal do YouTube, eu tenho alguns vídeos liberados, ou dentro da mentoria da Fairy Teacher, que nós vamos ter uma nova turma aí na quinta-feira, você também terá acesso a tudo isso, tá bom? Mas até lá, se você quiser colocar nos comentários, quiser me perguntar dentro do grupo o que é, eu vou entrar nos detalhes lá para você. Só não vou entrar agora para que a aula não fique muito extensa, ok? Então, como que você faz, né? Eu já falei, antecipei um pouquinho lá, para você ser flexível. Usar o brain break, usar uma atividade contrária, usar a aula 3, que eu vou explicar para vocês, de como fazer, como atuar em salas agitadas, mas o fundamental é que você tenha o objetivo claro da sua aula, onde você quer chegar, não só daquela aula, mas para aquela turma naquele ano. Porque aí, se você tem isso em mente, você consegue fazer essas trocas, tá bom? E se não, a atividade não está funcionando, é aquilo que eu falei. Muda a atividade que você já vai ter planejado, ou faça um brain break, tá bom? Afinal, aí, o que a gente quer é que a criança aprenda. Mas aí, novamente, só fazendo um attention aí. Se eu estou dando aula para uma turma de 2 anos, nesses brain breaks, nessas mudanças de atividade, tem que ser atividades para 2 anos, tá? E essa atividade, ela tem que estar dentro do meu planejamento em algum momento. Então, vamos supor que eu estou dando aula em março, e eu vou dar uma atividade sobre... a gente está falando de colors animals, vamos supor que sejam zoo animals, tá? A gente está falando farm animals, eu vou dar zoo animals de qualquer maneira. De repente, eu trago uma atividade de zoo animals num vídeo animado de zoológico, porque eu sei que esse é um assunto que eu vou ver lá. Ou eu paro tudo o que eu estou fazendo de storytelling e eu faço uma aula de TPR de como os animais dos zoo animals, eles se comportam, como é que eles fazem os movimentos. Ou seja, não é desconectado essa atividade que eu vou colocar no lugar. Ela tem total conexão com o meu planejamento do semestre, tá bom? Você não precisa fazer isso sozinha, já disse, né? A gente pode fazer tudo isso junto. Então, agora, eu quero que você já vá colocando aí para que você participe da aula 3 e aula 4. São fundamentais para que você entenda essa aula 1 sobre planejamento, tá bom? Por quê? O seu planejamento, ele vai dar errado, principalmente se você tiver turmas mais desafiadoras, ou turmas numerosas, crianças agitadas. Então, pode ser que o que você está planejando não dê certo. Então, na aula 3, eu vou falar como você muda a estação da criança, sabe? Como é que você muda ela do agitado para o calmo, do calmo para o agitado. E na quarta aula, eu vou mostrar para você um planejamento na prática, como você pode ser criativa nessas atividades que você tem que trazer, como eu disse, do brain break, do attention grabber, de mudanças de uma atividade para outra, tá bom? Que são essas mudanças de planos, seja dentro da sala de aula, seja porque a tua coordenadora pediu algo extra, tá? Essa quarta aula, ela vai ser uma aula ao vivo, então eu espero que você esteja comigo. Já marque na tua agenda, vai ser uma aula às 19 ou 19h30, eu confirmo dentro do grupo, para que você possa perguntar ao vivo, né? As suas dúvidas e você consiga formular essa aula do planejamento eficiente de maneira completa, tá? Na sua cabeça. Hoje é só uma amostrinha do que a gente vai ver durante essa semana. Então, o que é o planejamento eficiente? Eu espero que você tenha gostado aí, ó. É você ter um objetivo claro, uma estrutura, um roteiro planejado para a sua aula, que você tenha os materiais certos para cada faixa etária e que você tenha flexibilidade, né? E o que é ser flexibilidade? O que é ter flexibilidade? É você ser criativa,
né? E todo mundo é criativo, viu, gente? Não fala assim, não, eu não sou criativa, eu não sei. Criatividade é técnica, é estratégia, tá bom? Mas você não precisa estar sozinha nisso, tá bom? Eu posso te ajudar e muito nisso. Junto, eu quero transformar com você essa sua aula num aprendizado para suas crianças de modo divertido e que ele seja mágico, tanto para você quanto para elas. Porque lembra, não precisa estar sobrecarregado. Então, eu espero você na aula de amanhã. Amanhã é a aula 2 e nós vamos falar sobre mindset, tá? A gente vai falar do mindset da teacher. Por quê? Não adianta eu ter toda essa aula planejada, eficiente, ser criativa, as crianças me adorarem, se eu não tenho prospecção de futuro, se eu não sei onde eu quero chegar, ou se eu vivo atolada nos meus finais de semana, com trabalho extra. Então, eu acho que é um preço muito alto para você pagar para uma aula planejada e divertida. Então, existe um caminho do meio, tá bom? Existe ali, olha, não precisa ser nem 8, nem 80. A gente pode fazer isso junto de maneira muito mais leve. Agora, se você gostou de tudo isso que eu falei para você, se lembre, curta nosso vídeo, compartilha com uma professora que não tem acesso a tudo isso, e eu espero você na aula 2. Obrigada por você estar aqui. Isso mostra como você é dedicada e como você está querendo realmente ter um semestre mágico. E eu estou aqui para te ajudar. Até mais, até na próxima aula. See ya.